E como a inteligência artificial foi criada? As máquinas eram programadas a executar algumas funções básicas, eram limitadas, eram informadas sobre o que fazer, mas não conseguiam lembrar do que fizeram, só executavam ações e não armazenava ou pensava sobre aquilo. A própria máquina não poderia evoluir, aprender por si só. Agora, a máquina tem programação que faz ela aprender por si própria, sem que um ser humano precise toda hora ficar programando novas linhas de código. Agora, a máquina consegue evoluir sozinha. Então, olha que interessante. Antes, no começo, ela era limitada. Antes, no começo, quando o computador em si foi criado, né, vamos deixar de lado um pouco a inteligência artificial e falar sobre os computadores em si. Quando o computador foi criado, ele foi criado de uma forma básica, ele funciona de uma forma básica, né, com programação. Então, assim, um computador só funciona porque um ser humano foi lá e programou linhas de código ali, programou o que aquele computador ia fazer caso aquilo acontecesse. Então é limitado, porque é limitado que o computador não consegue fazer mais coisas além do que talvez ele esteja programado para fazer. Então elas não armazenavam ou pensavam sobre aquilo. A própria máquina não poderia evoluir por si só, né? Evoluir entre aspas ali. Ela não poderia aprender por si só. Agora a máquina tem programações que fazem ela aprender por si própria, sem que um ser humano precise toda hora ficar programando novas linhas de código. Então agora a máquina consegue evoluir sozinha. Eu quero dizer agora que a inteligência artificial agora ela consegue de uma forma evoluir sozinha sem depender do ser humano. Que se antes a máquina precisava de um ser humano ali para poder funcionar, para poder programar, agora a própria inteligência artificial ela aprende sozinha, ela não precisa mais de... É claro que a inteligência artificial hoje ela precisa ser alimentada, né? Então ela precisa de informações. Só que essas informações ela vai aprendendo sozinha, ela vai pegando essas informações, vai comparando e vai aprendendo sozinha e vai criando mais aprendizado, vai obtendo mais conhecimento, vai obtendo mais perspectivas, mais comparações. E assim ela faz ela ficar mais inteligente. Então, porque antes isso não era possível, antes um ser humano tinha que programar e ela fazia certas ações. Agora, o ser humano programa ela aprender com as coisas que já existem no mundo, sabe? Assim, tipo, meio que se o programador falasse, ó, máquina, isso aqui é o que existe no mundo, aprende aí e seja cada vez mais inteligente e crie cálculos, crie tudo, enfim, para poder isso acontecer. Agora, como que o ser humano foi criado? De acordo com as religiões e filosofias antigas, um Deus ou seres espirituais criaram as almas humanas para viver. Esse Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. De acordo com... então, vamos falar cada um aqui. Então, de acordo com como o ser humano foi criado, de acordo com as religiões, que as filosofias, então um Deus fez o ser humano, né? A criação. Ele criou o ser humano ali do zero com o objetivo de fazer esses humanos viverem, né? E de acordo com a ciência, o ser humano é um produto da evolução da matéria, desde o átomo, das células, até o organismo complexo que somos hoje. Então, como que o ser humano foi criado? A gente tem duas visões, duas perspectivas, duas origens, né? A origem religiosa e filosófica das religiões, das tradições, que existe um Deus que criou o ser humano, que é a criação, né? E embaixo a gente tem, de acordo com a ciência, não existe Deus, né? O ser humano ele é um produto da evolução da matéria. Então a gente é hoje a evolução da matéria, desde o átomo, das células até o organismo complexo que a gente é hoje. Então é interessante ver essas duas visões, né? Como o ser humano foi criado pela religião e como o ser humano foi criado pela ciência. Uma coisa é fato e não nos deixa dúvida. O ser humano evolui e está evoluindo ao longo dos tempos, desde a evolução dos hominídeos antigos até chegar ao ser humano consciente de hoje, que cria invenções altamente tecnológicas e pensa sobre a sua própria existência e Deus. A todo momento, nós humanos estamos aprendendo e evoluindo. Antes e ainda hoje, tínhamos programações, instintos de sobrevivência, formas de agir que não eram tão racionais e hoje agimos de forma mais racional. Fomos aprendendo com o tempo a usar a mente e o pensamento. Então, como eu falei, a forma como o ser humano foi criado, a gente tem duas visões, a visão religiosa e a visão científica. Mas independente de qual está certo ou não, igual eu falei aqui, uma coisa é fato e não nos deixa dúvida. O ser humano ele está evoluindo, né? O ser humano está evoluindo, isso não tem como a gente ignorar, não tem como a gente questionar. O ser humano está evoluindo
se a gente olhar para o passado da humanidade, na época que a gente era homo sapiens, hominídeos, primitivos, homens das cavernas, e até o que a gente é hoje, criando invenções altamente tecnológicas, a gente viu que o ser humano realmente evoluiu. O ser humano foi realmente aprendendo a pensar, aprendendo a criar coisas de formas melhores, né? As invenções ali, igual eu falei, o ser humano cria invenções e vai melhorando cada vez mais conforme o tempo passa, ele vai evoluindo. Então, a todo momento estamos aprendendo e evoluindo, né? Antes, a gente tinha programações de instinto de sobrevivência, né? Que não eram tão racionais. Então, antes, na época dos primitivos lá, a gente tinha instintos, a gente tinha programações também, que não era que eram coisas básicas de sobrevivência, que eram instintos, né? De correr, de se alimentar, de tentar sobreviver. A gente tinha instintos. Agora hoje, a gente ainda tem instintos básicos, primitivos, mas hoje a gente consegue pensar, hoje a gente consegue criar invenções, criar coisas para facilitar a nossa vida. Hoje a gente consegue usar o fogo, por exemplo, naquela época a gente usava o fogo só para comer, por exemplo, né? Hoje a gente consegue usar o fogo para várias coisas, para criar infinitas possibilidades. Antes a gente era programado, né? A gente tinha instintos, e hoje a gente consegue pensar a gente consegue agir de forma mais racional, né? A gente foi aprendendo a usar o pensamento. Então, nosso desenvolvimento como humano não é tão diferente do desenvolvimento da inteligência artificial. A máquina no começo tinha programações básicas. O ser humano no começo tinha instintos básicos, programações básicas de sobrevivência. Então, olha que interessante. Como eu falei antes, o computador, quando foi inventado, né, e ainda hoje os computadores normais assim, tem programações básicas, né, que o computador faz o que é programado a fazer. São as linhas de código ali. E o ser humano, antigamente, também não era primitivo, igual eu falei, a gente também era programado com funções básicas, que são os instintos, né? Os instintos de sobrevivência, de correr, de fugir. A gente tem isso, então, o ser humano antigamente também tinha instintos, era programação básica. A máquina agora evolui por conta própria, não precisa do ser humano, e tem programações muito avançadas. O ser humano agora evolui por conta própria, não precisa de Deus, e tem programações mentais avançadas de pensar, de ter consciência e etc. Então olha que interessante. O ser humano agora ele deixou de ter essas funções básicas, primitivas, ainda tem algumas coisas básicas primitivas, igual eu falei, mas ele já consegue pensar, ele tem consciência própria, ele tem programações avançadas de criar tecnologia, de criar coisas, né, à sua volta, e consegue pensar. Então olha que interessante, hoje a máquina também consegue pensar por si própria, hoje a máquina consegue evoluir por si própria, a máquina hoje, a inteligência artificial, não precisa mais de seres humanos para evoluir. É claro que o ser humano ajuda alimentando a máquina ali com informações, mas hoje a máquina, eu quero dizer, ela aprende sozinha, ela evolui sozinha, não precisa mais de linhas de código. Antes, a máquina, você precisava digitar linhas de código. Hoje, a inteligência artificial, o computador, já consegue aprender e pensar sozinho. Tipo, criar caminhos sozinho, sem precisar que o ser humano dê um comando ou dê uma coisa. Ele pensa, ele pega aquelas várias informações que ele tem e vai criando mais conhecimento. Ele vai criando mais consciência. Olha que interessante.